Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos estudar relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos lá. Estudamos anteriormente relações que envolvem apenas as medidas dos lados dos triângulos retângulos. Agora estudaremos algumas relações que envolvem tanto as medidas dos lados quanto as medidas dos ângulos internos dos triângulos retângulos. Na geometria, o ramo que estuda os métodos para calcular medidas de lados ou ângulos de triângulos é chamado trigonometria. Trígono é triângulo e metria é medida. Então, seno, cosseno e tangente. Para indicar os estudos dessas relações, vamos determinar o cateto oposto e o cateto adjacente em relação a cada ângulo de um triângulo retângulo. No triângulo retângulo ABC, temos BC, é o lado oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. AB e AC são os catetos. AC o cateto menor e AB o cateto maior. O ângulo B e C, ângulos agudos. E o A sempre representa o A como ângulo reto. E a gente faz a anotação aqui, aquele quadradinho com a bolinha no meio, quer dizer 90 graus, que é o ângulo reto. Tomando o ângulo B como referência do lado AB e o cateto adjacente, e AC o cateto oposto. Cateto adjacente significa ao lado e o oposto em frente. Então vamos lá. Tomando o ângulo C como referência do lado AC, é o cateto adjacente, e o lado AB é o cateto oposto. Agora observe os triângulos semelhantes a seguir. A partir das medidas indicadas nesse triângulo, vamos determinar algumas razões. A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo B e a medida da hipotenusa. Então, no triângulo ABC, nós temos AC está para BC. Então, 9 está para 15. Então, ele pegou aqui, 9 é o lado AC e BC é a hipotenusa, 15. Que vai dividindo, vai achar 0,6. No triângulo DBE, ele tem BC está para BE, assim como a medida 6 está para 10, que é 0,6. E no triângulo FBG, ele tem FG está para BG, assim como 3 está para 5, que é igual a 0,6. Note que os valores obtidos são iguais. Chamamos essa razão de seno do ângulo B e indicamos o seno de B. Nesse caso, o seno de B vale 0,6. Razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo B e a medida da hipotenusa. No triângulo ABC, AB está para BC, assim como 12 está para 15, 0,8. No triângulo DBE, DB está para BE, assim como 8 está para 10, 0,8. E no triângulo FBG, FB está para BG, assim como 4 está para 5, que é igual a 0,8. Note que os valores obtidos são iguais. Chamamos essa razão de cosseno do ângulo B e indicamos o cosseno de B. Nesse caso, o cosseno de B vale 0,8. A razão entre as medidas do cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo B, no triângulo ABC, ele tem AC está para AB, assim como 9 está para 12, 0,75. No triângulo DBE, DB está para DB, assim como 6 está para 8, 0,75. E no triângulo FBG, FG está para FB, assim como 3 está para 4, 0,75. Note que os valores obtidos são iguais. Chamamos essa razão de tangente do ângulo B e indicamos tangente de B. Nesse caso, a tangente de B vale 0,75. Perceba que em cada caso as razões obtidas foram iguais. Isso ocorreu pelo fato dos triângulos retângulos serem semelhantes, ou seja, a proporção entre as medidas dos lados
será sempre a mesma. Em todo triângulo retângulo, podemos determinar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Bom, no ângulo B, como referência, nós temos seno de B é medida do cateto oposto a B sobre a medida da hipotenusa. Então, é Bzinho sobre Azinho. Cosseno de B é medida do cateto adjacente B sobre a medida da hipotenusa. É igual a Czinho sobre Azinho. A tangente de B é a medida do cateto oposto a B sobre a medida do cateto adjacente a B. B sobre C. Observa que na tangente não existe hipotenusa. É só a relação entre os catetos. Oposto e adjacente. A mesma coisa vai fazer com C. Referência ao ângulo C, aí tem seno de C. É a razão, a cateto oposto a C e a hipotenusa. C sobre A. Medida do ângulo C, o cosseno de C, é a medida do cateto adjacente C e a medida da hipotenusa, B sobre A. E a tangente do ângulo C é a medida do cateto oposto a C e a medida do cateto adjacente a C, C sobre B. Então vamos lá. Vamos para as atividades. Aqui tem uma observação, a origem da trigonometria. Não se sabe ao certo a origem da trigonometria, mas acredita-se que tenha se indicado com os astrônomos babilônicos dos séculos IV e V a.C. Existe registro relacionado à trigonometria no papiro de Rhind e em tábuas babilônicas. Aí ele botou um exemplo aí. Parte do papiro e a tábula babilônica. Então vamos para as atividades. Primeira, em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identifica o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, o ângulo B, AB é o ângulo adjacente e AC o ângulo oposto. Então, lembrando, adjacente é ao lado e o oposto é em frente. Né? Em relação ao ângulo C, AC é o cateto adjacente e AB é o cateto oposto. Na figura B, o ângulo D, ele tem EF, o cateto, EF é o cateto oposto, e DF, ou FD, é o cateto adjacente. Agora, em relação ao ângulo E, ele tem FD, o cateto oposto, e o ED, o cateto adjacente. O segundo, calcule o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos destacados. Então, ele destacou aqui, na primeira, o ângulo A, é o que está em negrito ali. Então, vamos lá. Seno do ângulo A, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto, 3,2, hipotenusa, 4. Então, vai ficar 3,2 dividido por 4, 0,8. Cosseno do ângulo A é o cateto adjacente ao lado, então é 2,4, sobre a hipotenusa, 4. Então, 2,4 sobre 4, 0,6. Tangente do ângulo A é a razão do cateto oposto e cateto adjacente. Então, 3,2 sobre 2,4. Dividiu, deu 1,3. Isso dá uma dízima. Né? Na segunda figura, B, ângulo C, referiu ao que está em negrito lá. Seno de C, cateto oposto, 4,2 e hipotenusa, 7. 4,2 dividido por 7 dá 0,6. Cosseno do ângulo C, cateto adjacente, 5,6, hipotenusa, 7. 5,6 dividido por 7 dá 0,8. E a tangente é a razão do cateto oposto, 4,2, e o cateto adjacente, 5,6. Dividiu, achou 0,75. Então vamos para o exercício 3. Nos triângulos a seguir, seno de A vale 7,25 cosseno de D 20,29 e tangente de H 3/4. Então ele quer, determine cosseno de A. Então vamos lá. Se o seno de A é 7,20 e a hipotenusa é 25, então nós vamos botar ali
25 aqui no AC, né? AC é 25. Então, nós vamos lá na Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B2 mais C2. Ó. Então, nós vamos ter A é sempre a hipotenusa. Ó. Então, A ao quadrado vai ficar 25 ao quadrado é igual a AB ao quadrado, que eu não sei quem é, e 7 ao quadrado. Né? Então, nós vamos ter 25 ao quadrado, 625. 7 ao quadrado, 49. 625 menos 49 dá 576, cuja raiz vale 24. Então, AB vale 24. Então, o cosseno do ângulo A vai ser 24 sobre 25, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No segundo, mesma coisa. Ele quer agora na letra B, ele quer tangente de C. Cadê o B? B? É aqui mesmo. Então, está no mesmo aqui. Eu estou no C ainda. Então, tangente de C. Mas cadê a figura? AC é 25. Já tinha achado. Seno de A é 7,25. O seno AC é 25. Então, eu preciso do AB. O AB eu acabei de achar, 24. Foi o que nós fizemos ali. Mas ele quer a tangente de C. Tangente de C é o quê? É cateto adjacente sobre cateto oposto. Então vai ficar AC sobre BC. Então vai ficar 24 sobre 7. Né? Agora aqui isso foi o B. O C, seno de D. Seno de D. Eu tenho que saber quanto vale a hipotenusa. Então nós vamos ter, a hipotenusa ao quadrado, quer dizer, FD ao quadrado, é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, nós temos mas ele quer o quê? Ele quer cosseno. Cosseno não precisa de... mas tem que ter hipotenusa. Eu tenho que achar, então. 21 ao quadrado é 441, mais 20 ao quadrado, 400. Então, 840, cuja raiz vale 29. Então, a hipotenusa vai valer 29. F é 21, tá certo. Então, o seno de D vai ser cateto oposto, que é 21, sobre a hipotenusa, que é 29. Então, é 21, 29A. Na figura D, ele quer cosseno do F. Cosseno de F é o cateto adjacente, que é 21, sobre a hipotenusa, que nós achamos que é 29. Então, é 21, 29A. Agora, na terceira figura aqui, E e F. Não, tangente de G e seno de H. Está nessa figura aí. Ele dá aqui, ó, em relação. Ele primeiro pega tangente de G. Tangente de G vai ser cateto oposto, que é 24. Eu tenho que calcular FG. FG eu não sei quanto é. Então vamos para o outro lá. Tangente de H, seno de H, vai ser o FG, que é o que eu estou precisando, sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu não sei também. Olha como é que ele achou isso aqui. GL é o cateto oposto. 24 é. Mas ele deu lá, ó. Cá em cima, tá vendo aqui, ó? Tangente de H vale 3/4, senão você fica perdido. Então vai ficar tangente de G, tangente de H, aliás, né? Tangente de H, cadê o H? H está aqui. Vai ser o FG, GI, né? Que é o cateto oposto, sobre 24. Então nós vamos ter, a tangente vai ser 3/4 é igual a 24 sobre... Tem que ver quanto vai dar isso aí. Né? Então nós vamos ter GI, né? Que é I. GI está para 24, assim como 3 está para 4.
que a tangente de H é o valor que ele deu. Então, nós vamos ter 3 vezes 24, 72, dividido por 4, dá 18. Aí, então, esse cateto oposto ao ângulo H vale 18. Se aqui vale 18, agora eu posso determinar. Ele quer o seno de H. A tangente de G, então, está lá. A tangente de G vai valer 4/3. 24/18. Né? Tangente de G, cateto oposto, cateto hipotenusa. 24 sobre 18 vai dar 4/3. Agora vamos calcular a tangente de H. Tangente de H ele deu lá 3/4. Então não está faltando nada. Falta calcular o seno de H. O seno de H é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos ter que calcular primeiro quanto vale a hipotenusa. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, então nós vamos ter GH ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 18 ao quadrado, 324. 24 ao quadrado é 576. Somou 900. Então GH é a raiz de 900, que é 30. Então o seno de H vai ser 18, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 30. Simplificou, vai dar 3/5. Acabou o problema. Então vamos para o 4. Sendo a área do triângulo ABC 210 centímetros quadrados, determine o seno do ângulo B. Bom, para calcular a área, eu vou ter que saber quanto vale a AC. Ó. A AC vai ser o quê? Eu tenho que calcular. Vou calcular como? Vamos calcular pela área. Ó. A área vai ser base vezes altura sobre 2, a área do triângulo, né? Então, 210 vai ser 20, que é a base. AC é a altura sobre 2. Então, nós vamos ter 420, que esse 2 estava dividido, e para cá multiplicando. 420 é igual a 20 AC. Então, AC é 420 dividido por 20. Então, vai dar 21 centímetros. Então, o cateto oposto ao vértice B vale 21. Então, nós temos que o seno de B vai valer 21 sobre a hipotenusa, mas eu não sei quem é a hipotenusa. Vou aplicar Pitágoras aqui outra vez. Ó. A hipotenusa ao quadrado, quer dizer, a B ao quadrado, é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 21 ao quadrado dá 441. Então, nós vamos ter 841, da AB, então, a raiz de 841 dá 29. Então, o seno de B vai ser cateto oposto, que é 21, sobre a hipotenusa, que é 29. Então, é 21, 29 avos. Então, vamos para o quinto. As medidas apresentadas em cada triângulo são referentes aos lados de um triângulo retângulo. Determine seu caderno os valores solicitados. Então, AB vale 4, BC 3,2 e AC 2,4. Então, ele quer cosseno de A. Cosseno de A vai ser o quê? É o cateto adjacente, que é 2,4, dividido pela hipotenusa, que é 4. Então, vai ficar 2,4 sobre 4 dá 0,6. Depois, tangente de B. Tangente de B é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é 3,2 e o cateto adjacente é 2,4. 3,2 vezes 2,4 dá 0,75. E na B, DE. Aí tem que fazer a figura. DE vale 12,5, EF vale 3,5 e DF 12. Então, ele quer saber o seno do ângulo D. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, DEF. Então, vai ficar 3,5, que é o cateto oposto, e a hipotenusa é o 12,5. Então, 3,5 sobre 12,5 dá 0,28. E o cosseno de D é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser o 12 sobre 12,5, que é 0,96. Aí vamos para o outro. O sexto. Na figura abaixo,
Ele deu a figura e quer saber. O cosseno do ângulo ABD. ABD. Ele quer o cosseno desse ângulozinho aqui. Ó. Então, nós temos que saber quanto vale x, que é a hipotenusa do trianguinho. Né? Sabemos que o cosseno do ângulo ABD é igual à tangente do ângulo C. Que a tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O BD é a hipotenusa no triângulo BAD e é cateto oposto do triângulo CBD. Né? Então, nós temos que o cosseno do ângulo ABD vai ser o cateto oposto, que é 4 sobre x. E o tangente do ângulo C, que é x sobre 9. Então, nós vamos ter x ao quadrado, que é x vezes x, o produto dos meios, né? Igual ao produto dos extremos, que é 4 vezes 9, 36. Raiz de 36, 6. Então, o valor de x vale 6. No 7, o esboço do triângulo ABC, sabendo que o seno de A vale 24/25 avos. Então, tá aí, ó. Você tem que o 25 é a hipotenusa. Então, você tem que fazer o triângulo retângulo, né? Você vai sempre fazer o triângulo retângulo assim, ó. Então, a hipotenusa tem que ser 25. E o cateto referente ao ângulo C, é o ângulo A. O ângulo A está aqui. O cateto oposto é 24. Então, tá aqui, é 24/25 avos. E a tangente de C, ó, é 7/25 avos. 7/24 avos. Tangente não tem hipotenusa. Cateto oposto, cateto adjacente. Né? Então, ele fez a figura lá. No outro, a tangente de B vale 20/21 avos e o cosseno de C 20/29. Então, tangente é cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a referente é B. Então, o cateto oposto é 20 e o cateto adjacente é 21. Então, vai ficar 20/21 avos. Então, está aqui, ó, 20/21 avos. Cateto oposto, AB, e cateto adjacente. E o cosseno de C é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar 20/29 avos. Está lá. Na figura C, o cosseno é 8/17 avos e o seno, cosseno de A, né? E o seno de A 15/17 avos. Então, ó, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui é 15 e aqui é 17. E o seno é a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é 8/17. Então, está lá, 8, 15 e 17. O maior lado é sempre a hipotenusa, né? Muito bem. Então, aqui morreu. Esse aqui já foi também? Já. Então, vamos para o 8. Efetua os cálculos do seu caderno e determine o seno, cosseno e tangente do ângulo A. E depois, a razão de semelhança dos triângulos, você vai ver que vai dar 5/3. Então, vamos lá. Ele quer seno de A. Seno de A vai ser o quê? Seno. Cateto oposto, tem que calcular a hipotenusa. Seno de A, cateto oposto sobre hipotenusa. A razão de semelhança é 5/3. Então, tem que fazer a semelhança aqui, ó. Aqui nós vamos ter dois ângulos em um lado. Dois ângulos, ó, ângulo reto, ângulo A e ângulo A. E o lado compreendido entre eles. Então, tu vai fazer a razão de semelhança. Então, tu vai fazer. Tem que primeiro achar quanto vale esse aqui. Qual vai a razão de semelhança aqui? 20 está para 15. 15 para 20 dá no mesmo. Ou 20 para 15. Assim como x está para y. 3 está para 4. Aqui só vou deixar para vocês tentarem fazer então. Ó. Vocês têm que calcular, você vai botar aqui um x e aqui um y. Você tem que calcular quanto vale esse cateto e esse cateto, para você poder fazer a razão de semelhança e igualar 5/3. Então, próxima aula a gente corrige isso aqui. Ó.
Então vamos para o outro aqui. Então, aqui nós vamos ver, ó, amanhã nós vamos ver isso aqui, ó, valor do seno, cosseno e tangente, mas aqui ele dá, ninguém é computador, né? Ó, então você tem que ter uma tabela, então ele apresenta os valores aqui, nós vamos aprender como que nós vamos usar essa tabela, nós vamos explicar para vocês. Amanhã nós vamos ver isso aqui.